Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Bellinzone. Eu sou o Filipão, sou consultor técnico em tintas e você está assistindo ao meu quadro Por Dentro da Lata. Bom, aqui no YouTube, aqui na TV Bellinzone, a gente tem uma quantidade de conteúdos muito rica para todos os públicos que desejam fazer alterações dentro da sua casa, pintura, pisos, limpeza, bate-papos, entrevistas, enfim, uma quantidade de informações muito grande. Então, se você não é inscrito, se está vendo por tabela esse vídeo aí, se inscreve aí na TV Bellinzone, curte nossos conteúdos, compartilha nossos conteúdos, chame os amigos para conhecer nosso canal e verificar a quantidade de informações que a gente tem. Bem, eu faço parte do time de tintas, né, aqui dos embaixadores de tintas, e hoje nós vamos bater um papo em 2 módulos, tá? Não é nem um treinamento. Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de atributos, né? Qualidade das tintas. Então, esse texto, na verdade, é um texto que eu escrevi já tem um tempo, e eu pus esse texto em forma de PowerPoint aqui, né, para a gente bater um papo a respeito dos atributos, né? Das qualidades, de como está um pouco o mercado de tintas hoje, quando a gente fala de qualidade, quando a gente fala a respeito do para que serve uma tinta, por que eu vou lançar uma tinta, aonde eu vou utilizar essa tinta, como escolher esse produto, enfim. Bem, eu dividi esse treinamento, não é nem um treinamento como eu falei, é mais um bate-papo. Eu dividi esse bate-papo em 2 módulos para a gente não ficar muito longo. Então esse é o primeiro módulo, onde nós vamos conversar um pouco a respeito dessas, eu coloquei como guerra de atributos, que realmente é um querendo mostrar para o outro que é melhor. Claro, é um mercado competitivo, né? O mercado de tintas é um mercado competitivo, mas será que a gente está indo no caminho certo? Será que realmente os atributos e, quer dizer, as qualidades das tintas estão realmente atendendo às necessidades do consumidor? Então vamos entender isso um pouquinho mais aqui com esse bate-papo da guerra dos atributos. Bom, vamos falar um pouco a respeito na verdade, vamos voltar um pouco no tempo, tá? Vamos falar lá atrás, tá? Vamos voltar um pouco no tempo a respeito de tintas. Aqui diz, olha, as primeiras formulações de tintas arquitetônicas, contendo resinas, pigmentos, solventes e aditivos, datam de meados de 1860, 1870. O que isso quer dizer? Que a primeira formulação realmente dita, né, onde tinha resinas, pigmentos, solventes, aditivos, quer dizer, a primeira formulação completa e quimicamente desenvolvida em laboratório de forma mais completa, data de mais ou menos 1860, 1870. Quer dizer que antes disso, a gente tinha aí uma qualidade de produtos, a gente tinha uma qualidade de desempenho de produtos muito aquém do que nós temos hoje, logicamente, muito aquém do que esse lançamento aqui, do que esse desenvolvimento que a gente está vendo aqui nessa data, 1860, 1870. As qualidades das tintas na época eram tintas à base de resinas naturais, quer dizer, resinas extraídas da natureza, sem um desenvolvimento de laboratório muito a fundo, tá? Eram resinas bem voltadas a algo mais, vamos dizer, arcaico, né? Com baixa resistência a intempéries. Quer dizer, eram produtos, como a gente sabe, né? Para quem já viu meu treinamento a respeito de tecnologia das tintas, sabe que a resina é o principal elemento dentro do produto, né? O principal componente dentro da tinta. É ela que vai determinar resistência, durabilidade, impermeabilidade, aderência e por aí vai. Então, se você não tem uma resina de qualidade, se você não tem uma resina realmente que resista a intempéries, sol e chuva, ventos, etc., você vai ter uma durabilidade dessa tinta muito pequena. E nessa época não existia, como eu falei agora há pouco, não existia um desenvolvimento de resinas extremamente avançado. Ao contrário, eram resinas bem arcaicas mesmo, porque a necessidade de produtos com durabilidade maior ela veio acontecendo ao longo do tempo devido aos custos também de mão de obra que foram aumentando, né? Quer dizer, as dificuldades que existiam lá atrás
com relação a você montar um andaime, você montar uma escada, ou você ter uma cadeirinha para você descer e pintar externamente. Quer dizer, os pintores daquela época, eles sofriam as mesmas dificuldades que os pintores sofrem hoje. Só que os produtos que o mercado oferecia, os produtos que a empresa, que a indústria de tinta oferecia, eram produtos muito aquém em termos de qualidade. Quer dizer, a durabilidade não compensava o custo da mão de obra, o tempo perdido ali para fazer a pintura de grandes edificações. Então, por isso que surgiu muito a necessidade de produtos muito mais desenvolvidos, muito mais elaborados, né? E foi isso que aconteceu, como eu falei ali, em 1860, 1870 mais ou menos. Os atributos buscados na época, né? Você está prestando atenção que eu estou falando aqui a respeito de resistência, durabilidade, resistência a sol, chuva, limpeza e por aí vai. O principal ou o único atributo, basicamente, eu não vou dizer que é o único atributo, mas o atributo mais importante de longe, lá na época, era a proteção, a resistência e a durabilidade, proteção, resistência e durabilidade da película, como também de substrato. O que isso quer dizer? Quando eles desenvolveram essa formulação aí em 1860, 1870, quando eles fizeram essa tinta, o que estava na cabeça dos formuladores, nos químicos e nas indústrias de tinta na época, era justamente o quê? Justamente a resistência do produto. Eu poder manter o meu substrato por mais tempo intacto, em perfeitas condições, né? Eu ter ali o reboco mantido sem ele esfarelar, a argamassa sem esfarelar, a madeira sem apodrecer, o metal sem enferrujar. Então, quando eles desenvolveram o produto, a grande necessidade não era embelezamento, não era decoração. Claro, existia também esse conceito, mas a grande necessidade na época era você ter um produto que pudesse resistir às intempéries, que pudesse resistir a sol e chuva e manter o substrato, manter a edificação e os materiais usados naquela edificação em melhor condições do que as tintas ofereciam naquele momento. Então, a proteção, resistência e durabilidade era ali o alvo, né, o target dos formuladores e das empresas de tintas naquela época. As tintas nesse primeiro desenvolvimento ainda eram à base de solvente, todas elas. Utilizavam ali uma água rasa, utilizavam querosene na época, utilizava-se, não existia tanto os thinners, né, porque esse solvente já é um pouco mais moderno, vamos dizer assim. E então não eram solubilizadas com esse tipo de material, e sim solubilizadas com solventes derivados do petróleo diretamente, solventes mais simples, né? E as tintas eram todas à base de solvente, como eu escrevi aqui, as resinas aquosas, né? Os estirenos acrílicos, a resina PVA, o acetato de polivinila, que foi a primeira resina à base d'água desenvolvida lá atrás, né? Ela ainda não tinha sido criada, não existia uma tecnologia suficiente para desenvolver resinas à base d'água para as tintas. Então, todas as tintas, elas eram à base de solvente. Então, você imagina ali, você pintar uma área interna de uma casa, né, e aquele odor de solvente durante dias, ali, semanas, até meses, porque demorava para evaporar, demorava para reticular o filme, para fechar o filme e você finalizar o processo de evaporação do solvente. Então você imagina a dificuldade que era para as pessoas que moravam nas casas, para as pessoas que tinham essa necessidade de pintura, como era complicado, né? Então era uma época de desenvolvimento, era uma época de criação, e o acabamento dessas tintas, todos eram brilhantes. Apenas o brilho nas tintas era opção na época. Mais brilho, mais resistência, né? Então, naquela época, né, nessa época de desenvolvimento, os acabamentos acetinados, foscos,
não existiam, não eram prioridade ou não eram necessidade dos fabricantes, justamente por quê? Porque a gente sabe que quanto mais fosca é uma tinta, menor será a sua resistência, sua durabilidade, sua lavabilidade e assim por diante. Então, os formuladores, as empresas, as fábricas de tintas na época, elas não tinham essa prioridade, elas queriam resistência, elas queriam durabilidade, como eu falei, então vamos colocar resina na composição, vamos fazer uma tinta extremamente rica em resina, porque ela vai me trazer o que eu quero, ela vai me trazer a resistência, a durabilidade do filme, da película, da tinta. Então, o acabamento fosco, que veio justamente para atender estética, né? Para atender a parte de beleza, para atender a parte de decoração da tinta, ainda não tinha sido inventado e ainda demoraria um tempo para que as tintas tivessem esse acabamento fosco, né? Porque, de novo, como era sabido, o acabamento fosco, sabido na época e até hoje, o acabamento fosco tem uma durabilidade menor. Então, naquela época, eram tintas extremamente brilhantes para resistir mais ao tempo. E mesmo brilhantes do jeito que eram, né, que a gente sabe que o brilho é sinônimo de resistência, mesmo brilhante do jeito que elas eram, as resinas não tinham ainda uma evolução muito grande. Então, mesmo assim, a tinta brilhante daquela época nem de perto tinha a resistência e durabilidade das tintas brilhantes que nós temos hoje, com a tecnologia de resinas e tudo mais que nós temos nos dias de hoje. Tá? Então, a ideia sempre era a proteção da superfície. Deixar isso bem claro aqui nesse bate-papo, que quando a primeira formulação de tinta foi inventada, a ideia era proteger cor, beleza, decoração, isso vinha em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, ok? Os alvos na época, né? Desagregamento da argamassa, como eu falei anteriormente, eles queriam evitar o desagregamento da argamassa, porque assim como as tintas não tinham qualidades, as argamassas também não tinham a coesão, não tinham a firmeza, não tinham o poder de aglutinação que tem hoje. Por isso que em pouco tempo dessas argamassas expostas a sol e chuva, elas começavam a degradar, elas começavam a se soltar, a esfarelar. Então, esse prejuízo seria muito maior, né? Porque a degradação dos materiais naquela época era muito maior do que hoje. Lógico, da madeira não, porque é um produto natural, um material natural de milhões de anos aí na natureza. Mas dos metais, por exemplo, o baixo índice de carbono dentro dos metais, né, fazia com que eles oxidassem muito também, e principalmente as argamassas, quer dizer, chegando aí a ponto de degradação, a ponto de comprometer as edificações e assim por diante. Então, os grandes alvos, quer dizer, as necessidades, como eu falei, era evitar o desagregamento da argamassa, o apodrecimento da madeira e a ferrugem característica dos metais contendo óxido de ferro, né, os materiais ferrosos. Então, só para deixar bem claro nesse primeiro módulo, que quando a tinta foi desenvolvida, a grande, única e principal preocupação era proteção, resistência e durabilidade, ok? Bem, e as cores? Como é que eram as cores da época? Eram muito poucas, era uma gama pequena, muitas vezes o cliente ele tinha que encomendar a cor para o fabricante de tinta, mesmo cor de linha, ou cor que eles tinham lá, propriamente dita, porque eles não fabricavam as cores e deixavam estocado em grande quantidade, não. Muitas dessas cores, muitas dessas tintas, elas eram vendidas diretamente ao consumidor, através da fábrica diretamente ao consumidor. E esse consumidor, ele escolhia a cor, a fábrica produzia e mandava para esse cliente as cores que ele queria. Na verdade, a disponibilidade dessas cores eram muito poucas, porque também a disponibilidade e os recursos de pigmentos na época, pigmentos orgânicos, que eram inorgânicos, que eram grande quantidade na época, e os orgânicos vieram muito tempo depois, isso fazia com que houvesse uma limitação dessas cores. Então, elas eram muito poucas e derivadas das cores primárias. Além disso, não existia também um conceito muito forte de decoração. Aliás, não existia
praticamente conceito nenhum. Era a cor que eu gostava, que me agradava, era a cor que eu usava na minha casa. Então não havia esse conceito, não havia esse desenvolvimento, vamos dizer, de combinar cores com móveis, com cortinas, com pisos, nada disso. Era a cor que eu gostava na parede, e se ela combinasse com o resto da casa, muito que bem, muito que não, também estava tudo certo, não tem problema nenhum, né? Então, existia também o conceito de que tons de cinza, tons de marrom, tons escuros, eles resistiam mais ao tempo, justamente porque eles sujavam menos, né? A gente tem que entender que naquela época nas cidades, muitas cidades não tinham asfaltamento, eram ruas de pedra, né? Ou eram ruas de terra mesmo. Então a poeira era muito grande e isso impregnava nas tintas de forma que manchava e sujava e aparecia velha, suja, desgastada com muito pouco tempo. Então isso foi fazendo com que as pessoas tivessem um conceito de utilizar externamente cores mais escuras, cores mais parecidas com aquelas cores que estavam sujando as paredes. Então as opções de cores na época eram muito pequenas, apenas para atender às necessidades ali de algumas empresas maiores. Por exemplo, se tinham algumas empresas maiores, construtoras, por exemplo, de grandes edifícios, grandes prédios que tinham uma cor padrão, essas fábricas produziam essas cores. Era meio que uma produção personalizada, vamos dizer assim. O consumidor final ele ia às lojas de tinta, existiam as lojas de tinta, mas as cores eram ainda mais básicas do que se você, logicamente, pedisse para uma empresa, para uma fábrica desenvolver uma cor para você. Então, o desenvolvimento de cores era para quem tinha grana, era para quem tinha grandes edificações e conseguia colocar ali pedidos grandes para volumes de produções de acordo com a necessidade de cada obra, de cada edificação. Tintas específicas. Tintas para madeiras, metais, alvenaria viriam anos depois, com estudos sobre as características de cada substrato. O que isso quer dizer? Não existia, essa tinta aqui é para madeira, essa tinta aqui é para metal, essa tinta aqui é para alvenaria, essa tinta aqui é para gesso, essa tinta aqui é para textura, essa tinta aqui é não sei o quê. Não existia isso, era uma tinta, era um produto. Era um produto que atendia às necessidades de qualquer tipo de substrato. Você tinha ali uma tinta à base de resinas sintetizadas em laboratório, resinas feitas ali com uma resistência satisfatória, mas que tinham poder de aderência em madeira, metal e alvenaria. Tá? Então você não tinha uma tinta específica para cada tipo de substrato. Você usava ali um produto só e pintava tudo. Se você quisesse pintar seu metal, madeira e alvenaria com a mesma tinta, você pintava e era o que tinha disponível na época. A evolução, quer dizer, o estudo das condições, das características dos substratos, né? Quais são as particularidades de uma madeira, as particularidades de um metal, de uma alvenaria. Esse estudo fazendo com que as empresas de tinta desenvolvessem tintas para essas superfícies específicas viria anos depois, para que você tivesse ali, por exemplo, uma resina de maior elasticidade para acompanhar os movimentos de dilatação e contração das madeiras, uma tinta ali de aplicação mais fácil para alvenaria, porque as áreas eram muito maiores. Notava-se que essas tintas genéricas, vamos dizer, elas marcavam muito, elas deixavam muita marca na hora da aplicação. Não tinha estudo de alastramento, de nivelamento, nada disso, não existia nada disso. É tinta na parede, vamos pintar e como ficar, ficou. E estava bom na época. Porque, como eu falei lá no slide anterior, o conceito de decoração também não era tão desenvolvido assim. Aliás, não era nada desenvolvido. Como também a exigência de um acabamento perfeito, como nós temos hoje, que a tinta tem que parecer uma fórmica na parede, que ela tem que ficar perfeito, também não existia. Voltando, recapitulando, para que eu deixe isso bem claro, proteção era o foco, proteção era o alvo. Então, eu preciso proteger a minha superfície. Vamos aplicar isso. Aplicamos isso, agora existe uma tinta nova. Olha só essa formulação. Vai duplicar, triplicar a resistência. Opa, então vamos utilizar. Então, essas tintas específicas, elas não existiam. Era um produto para todos os tipos de substrato. Acabamentos do futuro, semibrilhante, fosco
muitos anos depois, o acetinado. É aquilo que eu falei, não tinha. Eu preciso de menos brilho, eu não gosto de tanto brilho, eu quero uma superfície menos brilhante. Aí veio o semi-brilhante, tem um pouco menos de brilho. Na verdade, o acetinado veio bem depois, né? Porque foi o último acabamento a ser desenvolvido. O primeiro acabamento foi o brilhante, depois veio o semi-brilhante, aí veio um extremo, que é o fosco, aí logo depois veio o acetinado. Existe também o semifosco, que é o famoso eggshell, muito usado nos Estados Unidos, na América. Como eu comentei, esse tipo de acabamento, esse tipo de utilização de produto era deixado de lado, não existia essa necessidade, né? A decoração, a parte estética é que veio determinar a utilização dos acabamentos foscos, dos acabamentos acetinados. Custos. Era muito importante justificar as dificuldades e custos de mão de obra em relação aos produtos disponíveis. Isso eu falei lá no primeiro slide também. Então, quer dizer, eu vou contratar o pintor, vou contratar o andaime ali para montar, vou contratar, todos os insumos e mão de obras necessárias para pintar um prédio externamente. Logicamente, naquela época os prédios não tinham as alturas que tem hoje, mas eram prédios aí de 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 andares até. Então, como é que eu vou pintar isso externamente? Se você perceber, não sei se você já percebeu isso em algum filme ou algum histórico de época, muitos deles nem tinham pintura externamente, por causa da dificuldade, do custo para pintar aquilo, né? Riscos de acidente, você não tinha, logicamente, você não tinha estudos, ou você não tinha técnicas de segurança do trabalho como tem hoje. Esquece, subir lá e pintar sem trava-queda, sem nada disso, sem segurança nenhuma. Os andaimes eram feitos muito arcaicamente, então existia também o risco de processos por causa de quedas e mortes na pintura. Então muitos prédios eram desenvolvidos com argamassas. Essas argamassas ficavam externamente, eles reforçavam essas argamassas um pouco com alguma resina, alguma coisa para impermeabilizar um pouco o cimento ali, e deixava daquele jeito, né? Mas, a partir do momento que houve uma formulação nova, houve um avanço na formulação e na tecnologia das tintas de revestimento, nas tintas de película, a evolução da pintura começou a crescer em grande escala. Por isso que não adiantava nada eu ter uma tinta ali que durasse 1 ano no máximo externamente, 1 ano e meio, 2 estourando, e investir ali no pintor para subir, porque naquela época não tinha rolo, tá? Era pintado com brochas extremamente grandes assim, pincéis gigantescos que faziam o trabalho do rolo. Então não tinha o avanço também das ferramentas de pintura. Por isso que o tempo que se demorava e tudo mais era muito maior. Claro, a partir do momento que eu desenvolvi uma formulação de maior resistência, maior durabilidade, vamos investir um pouco mais também em ferramentas, vamos investir aí em sistemas de pintura e assim por diante. Aí começou-se a se justificar a utilização e a pintura externamente de grandes edifícios, de grandes edificações. Aí sim, a pintura começou a alavancar em todo o mercado mundial, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né? Aí começou a crescer muito fortemente. Grande novidade, claro, com as novas formulações, as tintas passaram a triplicar, quadruplicar seus desempenhos, sua durabilidade, mudando totalmente o mercado da época. Foi o que eu acabei de dizer. Essa nova formulação, a partir de 1860, 1870, o mercado de tintas, ele alavancou muito fortemente. Ele veio impulsionado pelos fabricantes, novos fabricantes de tinta, porque começaram a ver as necessidades de mais fábricas para atender as necessidades de consumo da população a respeito de tintas, e também era um grande nicho de opção de negócio, né? As tintas começaram a ser valorizadas muito mais. Quer dizer, antes eu tinha ali uma necessidade muito grande de pintar a minha superfície só porque eu ia perder a minha edificação com o tempo, eu ia perder meu substrato, quer dizer, só por isso eu pintava. Depois da revolução, do invento das novas formulações, dos novos produtos,
as tintas começaram a ter um valor muito maior para o consumidor, né? Os consumidores começaram a entender, os profissionais, os engenheiros, os arquitetos, começaram a entender que as tintas, elas teriam aí sim um valor muito grande agregado àquela obra. Quer dizer, eu conseguiria agregar ao meu projeto um valor maior pintando esse meu projeto ou colocando produtos de qualidade nesse meu projeto. Eu conseguiria trazer uma resistência, uma durabilidade e um desempenho maior e vender o meu projeto por um custo maior se ele estivesse pintado com tintas de qualidade. Então, essa nova mudança, né, desse novo produto veio muito para trazer ao mercado de tintas mundial a primeira revolução de tintas muito grande, enorme, né? Daí por diante as tintas começaram a avançar, muitas outras fábricas começaram a avançar no mundo inteiro e, como eu falei em treinamentos anteriores, existem muitas fábricas de tinta e aqui no Brasil não é diferente, temos mais de 400 fábricas. A tinta é um negócio realmente vantajoso, é um produto necessário, é um produto que altera, modifica, valoriza, higieniza, faz durar uma superfície. Olha, quando você tem uma superfície não pintada, a partir do momento que você pinta, a renovação ela é instantânea, é um produto extremamente versátil. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou fã desse material desde menino. Então, a tinta ela traz uma renovação, ela traz uma mudança assim instantaneamente e muitas vezes com um custo relativamente baixo na hora de fazer a aplicação. Então, esses 2 slides que eu coloquei aqui, eles vieram justamente para você entender o que foi o começo de tudo, né? O que foi o começo ali do desenvolvimento das tintas, como tudo começou, aonde alavancou esse material tão rico até chegar nos produtos tecnológicos no que nós temos hoje. Esse é o final do módulo 1. No módulo 2, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de história e vamos entender um pouco melhor a respeito dos atributos atuais e aonde, na minha opinião, nós precisaríamos mexer, nós precisaríamos ajustar alguns pontos com relação a produtos no mercado brasileiro de tintas. Bem, obrigado por assistir o módulo 1. Acompanhe aí todas as programações da TV Bellinzone. A gente está cheio de conteúdos dentro aqui do canal de tintas, por dentro da lata, como de todos os outros canais e todos os outros parceiros que nós temos dentro da TV Bellinzone. Obrigado por assistir esse treinamento e fica ligado no módulo 2 que semana que vem ele vai estar no ar. Se liga aí na TV Bellinzone. De novo, e se não é inscrito, se inscreve, compartilhe o conteúdo, curte aí nosso conteúdo que a gente fica super feliz. E se tem alguma dúvida, pergunta pra gente que a gente responde para você. Obrigado e até o próximo treinamento aqui dentro da TV Bellinzone.